nenhuma raiz de amargura brotando. A ferida fica aberta, o negócio fica vivo. Parece que toda vez que você lembra do fato, está acontecendo naquela hora. Dói, machuca. Terceiro, alguma raiz de amargura brotando por ela, muito se contamine. Sabe qual é o problema? É que a tua bronca, a tua raiva, o teu ódio contra alguém que te fez mal, você acaba compartilhando isso com outras pessoas, e aquelas outras pessoas que não tem nada a ver com peixe, passam a ficar com raiva daquela outra pessoa que te fez isso. Você acaba contaminando outros. Sabe o que acontece quando você mantém vivo na tua memória, no teu coração, o pecado dos outros em relação a você? Você impede o perdão de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai celestial perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai celestial não perdoará também as suas ofensas. Um princípio espiritual. Se você não perdoa quem te ofendeu, você também não recebe perdão de Deus. É o que diz o texto. 5. Sabe o que acontece com a pessoa que mantém na sua mente, no seu coração, a ofensa, o mal que alguém fez? Sabe o que acontece? Também você dá legalidade ao diabo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, Paulo fala uma coisa interessante. Olha o que Paulo diz para a igreja de Coríntios. A quem vós perdoardes, eu também, se é que tenho perdoado. Se eu tenho perdoado, faço isso por amor a vós e na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, se a gente não perdoar esse camarada que fez essa ofensa, nós damos campo para o diabo nos vencer. É Paulo que está dizendo isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Porque eu não desconheço seus estratagemas. Quem sabe tem alguém aqui essa noite na igreja, ou me vendo por uma fita por esse programa, que você não tem conquistado vitórias na sua vida, e você fica procurando resposta, e Deus está te fazendo ouvir isso. É porque você guarda alguma ofensa que alguém fez contra você. O que a gente tem que esquecer, hein, do passado, hein? 3. A gente tem que esquecer os nossos pecados. Temos que esquecer a ofensa dos outros contra nós. Terceiro, nossas atitudes erradas não são pecados. Sabe? Oportunidade que a gente joga fora, indecisões, falta de ousadia, outras vezes, falta de tranquilidade, dá bobeira, fala o que não deve. Não estou falando de pecado. Estou falando do boberol que nós damos na vida. E que muitas vezes, caramba, como é que eu fui jogar essa oportunidade fora? Caramba, como é que eu fui fazer isso? E quando você começa a remoer essas bobeiras, essas atitudes erradas, que não são pecados, traz tristeza, traz depressão, traz angústia. Você tem que esquecer. Você tem que esquecer. O que a gente tem que esquecer, pastor? Sabe o que a gente tem que esquecer? Em quarto lugar, as coisas ruins da vida. Não estou falando de pecado, não estou falando da ofensa dos outros, nem das bobeiras que eu dou na vida. Eu estou falando das coisas que acontecem que não estão no nosso controle. Aquilo que Eclesiastes 9:2 diz: tudo sucede igualmente a todos. Um desastre, um acidente, uma enfermidade que te deixou alguma sequela. As coisas que acontecem que estão fora do nosso controle. Uma perda. Alguma coisa que acontece e que eu e você não controlamos. As coisas da vida. E que isso tem marcado e perturbado você. Aí você diz assim: pastor, pelo amor de Deus, me dá uma receita para esquecer.
Porque esse trem doido fica martelando aqui no meu tutano. Me dá uma receita, pastor, eu quero esquecer. Bem, eu preciso dizer para você o que é esquecer. Porque quando eu falo para você que nós temos que esquecer os nossos pecados, a ofensa dos outros, as atitudes erradas que a gente toma, as bobagens que a gente faz na vida e que não é pecado, ou as coisas ruins que acontecem, você tem que ver por dois ângulos o que significa esquecer. Primeiro, no sentido literal da palavra. Ser apagado da tua memória. Pode acontecer. Mas existe um outro fator. Você tem memória. E você tem pelo menos dois processos na sua memória. Memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo, os fatos menos importantes são jogados fora. A memória de longo prazo registra os fatos mais importantes e as coisas que nos marcaram. E aí esquecer, sabe o que significa? É que se passar pela tua memória, se o teu processo mental buscar lá na tua memória um fato do passado e vir à tona essas coisas que eu falei, não te causa dano algum, não te causa problema nenhum. Você pode lembrar até de um pecado passado, você pode até lembrar de alguém que te ofendeu, mas aquilo não te causa espécie. Aquilo não perturba teu emocional, aquilo não estraga a tua vida, não tem efeito nenhum sobre você, porque você não pode jogar sua memória fora. Quando Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está falando daquele estilo farisaico de vida que ele levava. Foi ele que consentiu na morte de Estevão, foi ele que botou muito crente na cadeia. Ele disse, isso aí eu não quero me lembrar, mas eu vou mostrar para você que tinha coisas que Paulo não esquecia. Já já eu te mostro. Então esquecer, você tem que entender esses dois sentidos. No sentido literal, nunca mais vem para a tua memória. E no outro sentido, se aparecer na sua memória, não causa efeito nenhum sobre você. Porque no seu sentimento, nas suas emoções, aquele fato está resolvido, está esquecido. Então qual é a receita para a gente esquecer, pastor? Seja numa ou noutra perspectiva que o senhor acabou de falar. Eu vou te dar a receita. Primeiro, na questão dos seus pecados, aceite o perdão de Deus. Aceite. Aceite o perdão de Deus, meu filho. Não importa quanta bobagem você tenha feito no passado, quão grande é o teu pecado, o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Aceite isso. Receba isso. Aceite o perdão de Deus. Quanto à questão da ofensa dos outros, libere perdão. Porque sabe qual é o problema da ofensa dos outros? É que toda vez que você se lembra, é como se o fato tivesse acontecendo naquela hora. Eu já observei pessoas que vêm contar coisas ruins do passado. A voz embarga, muitos choram, muitos não conseguem falar direito, muda semblante, começa a suar. Parece que a pessoa está vivenciando aquele fato que aconteceu há 15 anos atrás, porque ela não conseguiu liberar perdão. Você libera perdão, que o caixa emocional da tua vida vai ser zerado. Vai zerar. Libera perdão para esse pai terrível. Libera perdão para essa mãe ignorante. Libera perdão para esse ex-marido. Libera perdão para quem te fez mal. Libera perdão, porque se você não liberar, o maior prejudicado é você. Não é a pessoa que fez. É você. Então libere perdão. Se você quer tirar da sua mente, quer esquecer essas coisas ruins que eu falei, você vai ter que dar um antídoto. Pense coisas boas.